Sem essa de Dia da Consciência Humana ou essas frases que surgem em novembro. Dia 20 é Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E se existe uma data só para isso, é porque tem história, luta e muito sangue derramado. O feriado nacional remonta à data em que Zumbi dos Palmares foi morto, lá em 1695. De lá para cá, houve muitas outras resistências do povo negro no Brasil que também merecem ser relembradas, como a Revolta de Carrancas, a Revolta dos Malês e a Revolta da Chibata. E vamos falar um pouco mais sobre cada uma hoje. Vem, que o BDF explica. Por mais de um século, o Quilombo dos Palmares foi um lugar de resistência de pessoas escravizadas que fugiam de canaviais e engenhos de cana na então capitania de Pernambuco. Porém, quem tornou o território conhecido nacionalmente foi Zumbi, um de seus líderes. Já na década de 1970, quase 3 séculos após a sua morte, militantes celebraram pela primeira vez o Dia da Consciência Negra, motivados pela descoberta da data. Ela entrou no calendário do país em 2011, mas só se tornou feriado nacional em 2024. Foi da escravidão que vieram os ganhos de latifundiários e fazendeiros, os produtos para exportação e a criação dos filhos da elite branca. Ainda assim, mais de 100 anos após a sua abolição formal, o povo preto segue marginalizado. Nesse contexto, Palmares é visto como símbolo de uma comunidade com vida independente do poder colonizador. Mas, além do quilombo, outras formas de luta durante e após a escravidão também devem ser lembradas. Hoje, separamos 3. Há 55 anos antes da abolição formal da escravidão no Brasil pela princesa Isabel, o 13 de maio ficou conhecido por outra história, a Revolta de Carrancas, maior e mais sangrenta rebelião escrava do Sudeste. Naquele 13 de maio de 1833, nas fazendas da família Junqueira, ao sul de Minas Gerais, Gabriel Junqueira, filho do dono da fazenda Campo Grande, foi supervisionar os escravizados, mas acabou sendo morto no caminho por um grupo de rebeldes liderado por Ventura Mina. Ao chegar à sede da fazenda, 2 cavaleiros armados já o esperavam. Então eles foram para a vizinha fazenda Bela Cruz, onde se somaram aos escravizados de lá. O ataque resultou na morte de todos os brancos da família Junqueira que estavam ali. Depois disso, parte deles seguiu para a fazenda do Jardim, onde o proprietário João Cândido da Costa, já ciente da rebelião, trancou todos os escravizados e recebeu os rebeldes com bala. No fim, a Revolta de Carrancas deixou 30 pessoas mortas, sendo 21 negras e 9 brancas. 17 foram condenadas à forca. Menos de um mês depois, foi proposto pelo então ministro da Justiça um projeto de lei para agilizar o julgamento de escravizados insurreitos e que atentassem contra a vida de seus senhores. A lei estabeleceu um rito sumário para condenar pessoas negras à pena de morte. Dois anos depois, em 1835, outra luta importante aconteceu, a Revolta dos Malês, cujo palco foi Salvador. Na época, cerca de 40% dos habitantes da cidade eram negros escravizados. Muitos desses eram africanos e muçulmanos, daí surge o termo Imalê, que significa muçulmano em Iorubá. Uma personagem dessa história é Luísa Maim, que possivelmente trabalhava nas ruas como ganhadeira. Entre as suas vendas, ela recebia e repassava mensagens em árabe trocadas entre os revoltosos. Um detalhe é que, ao que tudo indica, ela é a mãe de Luiz Gama, advogado que libertou mais de 500 escravizados, um grande abolicionista. A Revolta dos Malês aconteceu em 25 de janeiro, no final do Ramadã, com 600 africanos escravizados que tomaram as ruas. Porém, ela não foi bem sucedida, pois a polícia já estava ciente da insurreição. Apesar disso, o movimento influenciou outras revoltas e segue como símbolo de resistência. A
revolta da Chibata eclodiu em 22 de novembro de 1910 e teve como protagonistas os trabalhadores da Marinha. Por quase uma semana, eles assumiram o controle de navios de guerra ancorados no Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear a cidade. O principal rosto da revolta foi João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, como ficou conhecido. Os marinheiros conquistaram sua principal reivindicação, o fim dos castigos corporais, mas foram presos pelo governo. João Cândido sobreviveu à prisão e às perseguições das Forças Armadas e seguiu uma vida de anonimato. Porém, até hoje, seu único filho vivo, Candinho, luta por reparação financeira à família e pela inclusão de seu pai no livro dos Heróis da Pátria. A luta do povo negro não para. Seja no Brasil ou em outros países, esse grupo ainda precisa reivindicar direitos, batalhar para manter os que já tem e denunciar violações que ocorrem diariamente. O Brasil, de fato, faz um jornalismo pautado nos direitos humanos, que não tem medo de dar nome aos bois e denunciar crimes raciais. Por aqui, seguimos denunciando a violência policial e o racismo velado e o escancarado, e visibilizando as reivindicações da população negra. Se você está desse lado da luta, apoie o Brasil de Fato. Com R$1 por dia, você contribui com o jornalismo independente, popular e crítico. Até o próximo vídeo.